Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Fábio Costa e mais uma vez temos aqui no canal do Observatório da TV as curiosidades da TV, este programa que às quartas-feiras traz esses detalhes mais pitorescos dos programas aos quais a gente assiste, que nem sempre, numa primeira vez em que a gente assiste, pegamos. Ou então vamos relacionando, ligando as coisas e depois temos uma lista de fatos assim. Nesta semana vamos falar sobre a novela que teve no seu elenco ele mesmo, o Rei Pelé. Bom, como eu peço sempre a você já está acostumado, se acompanha aqui o nosso canal, inscreva-se caso não seja inscrito ainda, compartilhe os nossos conteúdos com outras pessoas que curtam TV, comente aqui, sugira temas para nós e, claro, ative no sininho as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos e dê o seu like. Tudo isso é muito importante para a gente chegar a cada vez mais apaixonados por TV, tá bom? Conto com vocês e obrigado sempre. Pelé, aquele que para muitos é até hoje o maior jogador de futebol que conhecemos, agora com a Copa do Mundo, a vitória da Argentina, houve muita discussão em torno disso, né? Se Pelé ainda era o maior, se agora podemos falar que é o Messi, tem o Maradona sempre correndo pelas beiradas, enfim. Mas isso à parte, Edson Arantes do Nascimento, o nosso Pelé, já fez filmes como ator, já gravou músicas, já apostou em várias vertentes, utilizando-se da sua fama, da sua grande projeção, não só para exercitar-se em outras áreas, como também, claro, para ver outros segmentos em que ele pudesse dar certo, além da vida de atleta. E um deles foi a televisão como ator. Em algumas novelas, como História de Amor, de 1995, O Clone, em 2002, ou mesmo O Salvador da Pátria, de 1989, Pelé apareceu, vamos dizer que interpretando a si próprio. Foram participações muito curtas, breves e, enfim, era o Pelé na novela, fazendo parte do universo daquela novela. No caso de História de Amor, por exemplo, é muito marcante porque ele, que tinha um cargo muito importante, ministro do esporte, ou coisa que o valha, no governo de Fernando Henrique Cardoso, apareceu falando sobre medidas governamentais e a importância da promoção do esporte num programa de um jornalista esportivo e ex-atleta Assunção, que era o Nuno Leal Maia. Então aquilo coube muito bem na história da novela. Mais curiosidades da TV nesta semana fala de uma novela de 1969 da TV Excelsior, que teve no seu elenco a presença de Pelé, do começo ao fim. A novela durou 4 ou 5 meses, salvo erro da minha parte, e teve o Edson Arantes do Nascimento interpretando um personagem chamado Plínio Pompeu. Essa novela foi escrita por Ivani Ribeiro e chamou-se Os Estranhos. Pelé interpretava Plínio Pompeu, que era um escritor muito reconhecido, que vendia muitos livros e, embora jovem, já havia chegado num ponto da sua carreira que podia viver dos direitos das suas obras e morava numa ilha de sua propriedade. Um dia, chegavam nessa ilha os tais estranhos do título, que eram habitantes de um outro planeta fora do sistema solar chamado Gama Y12. Embora a televisão fosse em branco e preto, cabe dizer que eles eram caracterizados, pintados de amarelo para ter outro tom de pele, outra coloração e serem mais exóticos, né? E entre os integrantes dessa comissão de Gama Y12 que vem à Terra para nos ensinar a como viver em paz, já que não havia conflitos, nem violência, nem discórdia no planeta deles, estavam a Melissa, que era interpretada pela Regina Duarte, a Dioneia, personagem da Rosa Maria Murtinho, e Radamés, papel do Cláudio Correia e Castro, além de Osmar Prado, que era o Tony, Alexandre Araújo, que também se chamava Alexandre, entre outros personagens
relacionados com essa temática do extraterrestre. Aquele era um momento de viagem à Lua, corrida das grandes nações do mundo, das grandes potências, para ver quem é que conquistaria o espaço depois de terem travado uma grande batalha pelos países aqui em terra, né? E Ivani Ribeiro, depois de muitas novelas nesse mesmo horário de 7h30 da noite na TV Excelsior, como As Minas de Prata, Os Fantoches, A Muralha, A Deusa Vencida e A Grande Viagem, apostava nessa temática de habitantes de outro planeta, um pé na ficção científica, mas claro, com todo cuidado para aquilo não se tornar uma chacota, não ser uma coisa jocosa e nem fantasiosa demais a ponto de espantar o público das novelas daquela faixa. Pelé não tinha muito texto e o personagem não teve maiores conflitos românticos, porque isso acarretaria muita gravação, muito tempo gravando, muito texto para decorar, e Pelé era atleta, então não ia ter o traquejo suficiente, não com a velocidade que a novela pedia. A novela é produzida, e já era naquela época, num ritmo muito industrial. Nós não podemos ter etapas de muita preparação com a novela já implantada e já no ar. Isso não mudou nesses mais de 50 anos. Então, a participação de Pelé funcionou muito mais como um chamariz de audiência, porque a TV Excelsior, infelizmente, não vivia mais um momento tão confortável de ibope nem de saúde financeira, e um dos seus diretores, que era locutor esportivo, fez fama nessa condição, o Edson Leite, teve a ideia de convidar o Pelé para fazer uma novela, e ele aceitou, achou a ideia interessante. E depois ainda continuou com sua vida de atleta por alguns anos, tanto é verdade que em 1970, o ano seguinte, ele ainda esteve na seleção brasileira no México e nessa Copa do Mundo conquistou com os seus parceiros de equipe o tricampeonato mundial de futebol para o Brasil. Pelé arriscou, como eu disse, outras vezes esse trabalho de ator em filmes como Os Trombadinhas e Pedro Mico, mas sem dúvida, marca a história do século XX no Brasil e no mundo como o grande futebolista, condição pela qual ele sempre será lembrado. Essa novela da TV Excelsior foi uma das últimas do ciclo da Ivani Ribeiro, de 13 histórias seguidas, escritas entre 1965 e 1970, antes que ela trocasse a emissora pela TV Tupi. E depois de Os Estranhos, que foi a 12ª, houve a última, chamada 10 Vidas, que falava de Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, mineiro como Pelé. Curiosidades da TV semana que vem está de volta. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência. Tchau!